Tá iniciando a gravação. Tá. Cara, é a primeira gravação que eu faço com câmera, então para mim é uma honra receber vocês. E ainda mais uma honra começar com um outro grupo, velho, um outro podcast. Como vocês, eu sei que o Maciel, ele já é uma pessoa que grava há muito tempo. Inclusive, ele já participou aqui do podcast da primeira semana. Também foi uma honra participar. Estamos aqui com o Felipe, mas é pena aí que o Victor não pôde vir aqui. Mas aí, pessoal, como é que vocês estão hoje? Fala, você, Marcelo. Oi, Caralho, não tá dando para ouvir nada? tô ouvindo. Eu acho que o câmera do Marcel parou, travou. É, eu também. Ninguém consegue ficar tão fixo assim por muito tempo. O meu céu com certeza travou. E aí, Felipe? Ô, Ô, Felipe, e como é aí, que tá hoje, mano? como que tá aqui? Tudo de boa, aqui. Calor hoje, né? Mas, Tá chovendo e fazendo calor. Sol, calor e chuva. e aí, Marcial, como é que você tá? Tá, agora voltou. Agora, Fala, galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que acompanham essa gravação. Eu sou Marcel D. É uma honra estar participando aqui em vídeo. Eu sou tímido pra caramba. Eu sofro de ansiedade, então não é uma coisa exatamente fácil você estar na frente de uma câmera. Mas o Lourenço, ele é um cara sensacional, ele tem projetos incríveis e eu achei que valia a pena encarar isso. O projeto como esse, para mim é uma honra poder estar aqui. sim, mano, eu tenho uma pergunta. Você falou agora, né, que você é um cara tímido, mas tu não é um cara, tu não parece ser um cara tímido. Tu é alguém que sempre tá conversando, sempre tá interagindo com as pessoas e tudo mais. O Felipe, ele já parece um cara mais tímido. Eu não sei se... Eu sou mesmo. Sou bem tímido, Pela na verdade. internet é um pouquinho mais fácil, né? E assim, não dá para ser 100% tímido, porque na minha profissão, eu sou educador, eu trabalho em creche, você tem que, goste ou não, você tem que estar lidando com pessoas o tempo todo. Eu sou formado em humanas, né? Então, você tem que meio que burlar seus próprios sentimentos um pouco, né? Sim, Então, assim, sim. eu disfarço bem, eu falo assim, eu disfarço bem timidez. Ô, Felipe, você consegue interagir com as pessoas tranquilamente? Ou você é bem tímido mesmo? Assim, tranquilamente não, né? Numa festa assim, eu não consigo ficar muito conversando com as pessoas. Só fico no meu canto, assim, parar, mexendo no celular, sem fazer nada, ouvindo música, mas, assim, interagir muito, assim, com as pessoas, não. Eu sou um pouco mais tímido ainda do que o Marcel, né? Ainda mais. Mas eu tento ser menos tímido. Tô tentando. Estou participando agora do podcast com o Maciel e aqui agora com a câmera, né? Que eu raramente faço coisas, gravo com câmera, assim, então, Mano, desafios, né? Para um eu, tímido. eu entendo perfeitamente. Tipo assim, eu sou um cara extremamente extrovertido. Eu acho que já dá pra perceber isso. Tipo, só de olhar pra mim já dá pra perceber que eu sou um cara extremamente extrovertido. Mas eu tenho medo de falar em público. Eu não entendo. Falar em público, Eu tenho muito medo de falar em público. E olha que eu sou monitor de ONG. Eu tenho que ajudar 40 negros numa sala. E eu sou tímido pra caralho pra falar em público. Mesmo eu sendo extrovertido. Eu não entendo isso. Tipo, por quê? Vai é isso que eu falei, a ver. gente aprende a se burlar. Não é que não existe o medo de que as pessoas estão pensando. É que a gente dá um jeito de suprimir isso, de não pensar, sabe? De se Às colocar vezes no é um automático, nervosismo. digamos assim. A gente aprende a se colocar no automático. Porque se a gente não fizer isso, a gente não faz nada, né? E não dá para você passar a vida inteira preso no quarto, né? Preso na bolha, na zona de conforto. Uhum. No meu caso, eu fico muito no quarto, né? Fico muito mais no quarto que fora mesmo.
saio pouco. Sou bem antissocial. Antissocial demais, até. Sim, e na sua opinião, você acha que ser antissocial para você é uma coisa boa, na sua opinião, ou você gostaria de não ser? Eu gostaria de não Depende. Se você mora no Brasil, é excelente. Excelente, ainda mais se você tiver a família que eu tenho. Mas, assim, em certa medida, todos nós precisamos aprender um pouco de sociabilidade, porque senão a gente perde muitas oportunidades da vida, né? Uhum. A gente não vive. E uma das maiores causas de depressão é justamente o isolamento, é justamente você não se permitir ter esse contato com o mundo, sabe? Por mais que doa. Sim, cara, é foda. Você já passou por um momento assim, Marcel, no seu trabalho? Tipo, por conta que eu acho que não, né, mano? Tu trabalha com isso, tu trabalha com criança, tu não pode ser tímido, né? Mas tu já teve esse problema alguma vez, tipo, nas primeiras vezes e tal? Quando você começou a trabalhar com isso? Então, criança em geral não julga. Eu falo criança pequena, tá? Vamos deixar isso Ah, claro. Criança pequena, com a idade que eu trabalho, que é 3 a 5 anos, em geral não julga. Em geral eles aceitam todo mundo. É muito raro, muito raramente, você vai ver uma criança dessa faixa de idade seja racista, por exemplo. Que evite de falar com um amiguinho porque ele é negro, porque ele é deficiente, porque quer que seja, sabe? Isso é sim, muito difícil. Só se ensinar em Geralmente casa, eles né? não julgam. E eu tenho um fator também de eu ser homem, que é uma coisa raríssima nesse meio, né? Na educação infantil. Então, os meninos adoram. Simples fato de você ser homem e você tá lá, eles já adoram isso, entendeu? E eu sempre tive facilidade também em conversar com criança, em ter esse contato com criança. A minha sim, timidez, ela começa a pegar é quando eu vou falar com adulto. É quando eu vou falar com adulto. Quando eu entrei, quando eu comecei na creche que eu trabalhava, eu tinha medo da diretora. Eu tinha medo da diretora. Passava alguém, eu tava lá, por exemplo, eu tava contando história com as crianças, passava qualquer funcionário, eu travava, eu já não conseguia mais. Até ele ter certeza que ele não tava mais à vista, que eu não tava mais, e as minhas crianças não estávamos mais no campo de visão dele, eu não conseguia, eu travava. Agora, sim, eu sozinho com as crianças, eu vou que vou, eu vou que vou. Mas porque é aquilo também, você aprende a deixar quieto, né? sim. Cara, eu não me dou bem com criança. Eu acho que é por causa que é mais por conta que eu sou um cara bem brincalhão, então eu tento fazer as crianças se divertirem e eu acabo me tornando chato. É tipo, por co- pode falar, você ia falar alguma coisa, Felipe. Não, não, não. Pode falar. Então, é por conta que, tipo assim, eu não sei divertir uma criança, sabe? Então eu fico lá, beleza, minha missão é divertir a criança. Aí eu acabo me tornando um cara chato, sabe? Tipo, eu tô o tempo inteiro tentando brincar com a criança. A criança não quer brincar, mas eu quero. Eu quero que a criança brinque. É um Eu tanto quero. inusitado. Essa é uma situação um tanto inusitada. Eu dou mais muito, me dou muito mais bem com crianças. Só que o problema é que eu penso assim, que eu gosto de criança, me dou bem com criança, mas pensar em ser pai no futuro, assim, não é uma coisa que eu Não. não quero. Ô, ô Marcel, tu Tipo, que com certeza tem gente já que quer ser, quer ser pai, travou quero muito ter agora. um É, ô Felipe, diga. travou o que você estava falando. Então eu não consegui identificar muito Não, bem. Fala de dinheiro, então, não conseguiram me ouvir direito? Não, não. Estava falando sobre essa questão de
gostar de crianças, mas, assim, eu gosto de criança. Porém, tem gente que simplesmente fala, você é pai, quer dar um pai, eu quero no futuro ter meu próprio filho. Mas eu já não pretendo. Sim, mano, entendo. Velho, Talvez no futuro, não sei, mas velho, assim, a questão de ser pai é um pouco complicada, por conta que tem aquela coisa. Tem três fatores. Um, você vai ter que cuidar de uma criança. Segundo fator, você pode pensar o seguinte: cara, assim, eu vou ter um filho, mas será que eu quero ter um filho agora? Tipo assim, eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu posso aproveitar essa vida? E a outra, a gente mora no Brasil. A gente mora no Brasil. No Brasil é tudo caro. Ainda mais se tu for ter uma criança, vai ficar tudo duas vezes mais caro. O que tu acha, Marcel, na sua opinião? Então, eu queria colocar um questionamento. Eu acho que para você ter filho, isso é uma questão de você estar psicologicamente, fisicamente e financeiramente pronto. Você precisa ter esses três. Você precisa ter esse tripé, né? Digamos assim, esses três pilares. E você precisa ter tempo para você dispor a essa criança, que essa é a parte mais difícil. Mas que você possa colocar, em babá, em creche o dia inteiro, mas a criança ela vai necessitar que tenha o pai presente. Agora, é uma coisa que eu questiono muito, isso que você falou, muitas pessoas falam isso, que eu sou muito jovem para isso, eu tenho uma vida inteira para curtir, mas por que exatamente que o filho impede de curtir a vida, sabe? A questão é, será que é a criança que... Travou. Justo no final, alô, melhor. travou. Seria um momento de ouro. amigos, É sair com a na minha hora esposa que ou com o meu esposo, e ainda assim ter o meu filho, né? Sim, mano. É que assim, Eu acho que dá para fazer. Eu não acho que a vida acaba quando uma criança tem. Eu não consigo ver dessa forma. assim, é que o problema é que, sim, uma pessoa jovem acha que está desperdiçando tempo, porque não tem responsabilidade para ser pai ainda, entende? Mas, assim, não é pecado achar que é muito jovem para ser pai, mas vem muito de responsabilidade e de ter condições de criar um filho também, né? Porque uma pessoa jovem, às vezes, não tem tanta condição assim de criar um filho, quanto uma pessoa mais amadurecida, uma pessoa mais, assim, que tem uma vida mais estável. Às vezes, às vezes esse fator contribui para um jovem achar que é muito cedo para travou. então, Sim, em contrapartida, também não adianta você deixar para ter filho no momento que você não tenha mais energia para paternidade, né? Cara, eu Não que tenha algum acredito. problema quando uma pessoa mais velha vai ter filho. Eu acho legal. Mas paternidade é um negócio que despende muita energia. Então, para uma pessoa mais velha, a partir dos 45, 50 anos, assumir a paternidade é um negócio que vai despender muito mais energia, vai ser muito mais difícil para essa pessoa. Cara, eu acredito que é o seguinte: para você dizer, olha, uma criança vai interromper minha vida, eu não vou poder vivê-la. Mas por quê? Tipo, o que você quer viver que uma criança vai interromper você de vivê-la? Você quer ir para outro país? Tá, beleza. Você tem condição de levar uma criança para esse outro país? Não, então espere, vai para esse outro país e depois tenha um filho, né? Por conta que tem gente que fala, pô, mano, vai me interromper de viver. A pessoa não faz nada na vida, mano. Vai te interromper de viver o quê? Vai te interromper de acordar todos os dias e fazer porra nenhuma?
Às vezes é só pra ir na balada, Sim, sabe? também, E justamente. curtir com os amigos, sabe? A questão é, a gente está acostumado a colocar nas costas da criança esse ônus de que a vida vai ser mais difícil. Uhum. Às vezes... ele travou, né? Agora que eu percebi. Quando a gente vai falando aqui, ele vai acabar entrando no meio. E aí o áudio dele vai voltar bem no meio. Para você decidir isso para si mesmo. Você retornou? Ficou travado por um tempo. Travou aqui. Travou. Tá travando, mano. Que merda. Legal, hein? Bom, assim, a gente não pode culpar uma pessoa, a gente não pode culpar uma criança por impedir alguém de viver, mas a gente pode culpar o adulto por acusar a criança. A gente pode por acusar a criança de atrapalhar a vida dela, mesmo ela não fazendo porra nenhuma. Tem crianças que nascem e os pais, tipo, vivem uma vida pacata por causa que acham que tem que dedicar totalmente ao filho. Velho, não é totalmente assim. Obviamente que você tem que se dedicar pra caralho à criança, mas tu também tem que se dedicar a você. Não é só porque você tem um filho que você tem que remover a sua vida inteira só por causa dele. Não é assim. Você tem que viver a sua vida, mas a sua vida não é só sua. Você tem agora duas vidas, a sua e a do seu filho. É assim que funciona, é assim que é ser pai. Você discorda de mim, Marcelo? Eu acho que, ao contrário, eu concordo muito. Eu acho que é justamente por causa dessas questões todas que ser pai, que paternidade é um negócio que exige planejamento. Planejamento, tá? Não dá para você simplesmente... Você não pode ser pai simplesmente na hora a gente vê o que faz. Não existe na hora a gente vê o que faz para isso. Né? Uhum. Sim. Pai que é... Uhum. Você vai falar alguma coisa, Felipe? Pode falar. Então, assim, esse negócio de se dedicar muito ao filho, assim, a vida inteira, é um negócio complicado, porque às vezes a ingratidão dos filhos, né, acontece muito do pai se dedicar a vida inteira para o filho, dar tudo para ele, e no final o, o filho não corresponder ao que ele desejava, ou simplesmente sem graça, né? Dedicar totalmente não. Assim, até depois você tem que deixar a vida dele seguir, sabe? Tá? Ele ter as próprias decisões. Porque se você acabar se dedicando a vida inteira mesmo, o tempo inteiro, até quando ele for adulto, pode quebrar a cara, né? Pode quebrar muita cara. E... Assim, posso colocar um parênteses? Claro. Posso colocar um parênteses? Claro. Assim, eu concordo que depois que o filho vir adulto, não cabe ao pai se culpar se ele não tiver dado certo, digamos assim. Porém, eu não concordo com isso que o Felipe falou, que o filho tem que corresponder às expectativas dos pais, sabe? Não Porque tem quando a que gente tem corresponder. filho, nós Mas não estamos alguns pais criando acham que tem. uma cópia. Obrigado pela parte que me toca. Não estamos criando uma cópia de nós mesmos. Nós não estamos criando um objeto que a gente vai moldar para ser como a gente quer. O filho não é um robô, tá? Essa criança, independente de como a gente criar, ela vai ter suas próprias aspirações, ela vai ter os seus próprios sonhos, ela vai ter os seus próprios desejos. Isso tem que ser respeitado. Não adianta a gente querer A ou B, porque no final, no momento que ele estiver grande, que ele for maior de idade principalmente, ele vai decidir o futuro dele. Esse é aquele mesmo pensamento do pai que não aceita o filho gay ou transexual, por exemplo.
É que é uma questão que não cabe, não é uma questão de decisão nossa como pais, não é? Sim, mano, e você tocou nesse assunto agora, né, de não é uma decisão nossa, é como pai decidir como vai ser o futuro do filho, nem nada, por conta que a gente não tem o controle, né? A gente não tem o controle, a gente tem a partir de certa idade, mas depois eles vão descobrindo por si mesmas, a gente apenas os seus guias, entre aspas. Mas é o seguinte, eu fico meio meio puto com isso, que é o seguinte, vamos dizer assim, tem um jovem de 20 anos, né? Tem um jovem de 20 anos que ele faz as coisas por conta própria, né? Daí vai ter uma pessoa aleatória que vai falar o seguinte: isso daí é tudo culpa dos pais. Cara, vamos lá. O garoto já tem 20 anos, ele faz uma coisa aleatória, mas a culpa não é dos pais, a culpa é dele. Pois não é só porque ele, tipo assim, não é só porque ele tá fazendo aquilo que os pais dele ensinaram ele daquela maneira. Ele tem o próprio pensamento, ele se desenvolveu sozinho e desenvolveu aquele pensamento, ele quis fazer aquilo. Não é culpa dos pais, é culpa dele mesmo. O que tu acha disso, vocês dois? Vocês acham que uma pessoa, um adolescente assim, tudo que ele faz depois de adulto, ou, né, tudo que ele faz é tudo redirecionado à culpa dos pais? Bom, Não. a personalidade de uma criança barra de um jovem, e aí eu vou correr para o lado científico, talvez a religião diga outra coisa, mas correndo para o lado científico, a personalidade da criança barra do jovem, ela vai ser formada pelo contato com o meio onde essa criança vai crescer, com as influências do meio e as experiências dela, e pela questão genética, tá? E os pais têm influência, uma parcela de influência tanto no meio quanto na questão genética, porém é parcela. Então eu não acho que a pessoa é responsável sozinha pelo que ela vai se tornar, principalmente num país tão desigual quanto o nosso, tá? Um país tão difícil quanto o nosso, mas ao mesmo tempo os pais também não podem ser responsabilizados sozinhos, tá? Eu acho que cada caso é um caso, tá? Mas se a gente for discutir na generalidade, eu acho que não dá para você nem colocar isso só nos ombros dos pais, nem só nos ombros do jovem. Porque as duas coisas vão pesar, sabe? Os pais vão pesar, a genética vai pesar, mas todo o meio em volta também vai pesar. Sim. É o contexto que o jovem que tá inserido, né? Às vezes ele tem uma influência que não é boa e vai para um caminho que não é bom. Então, os pais criaram bem, mas a influência que eles têm fora de casa não é a melhor possível. Os amigos que ele tem, o contexto todo de social e também do caráter da pessoa. O caráter às vezes vai pender para um lado que você não pode controlar realmente. Então, colocar as culpas nos pais, totalmente não. Eu posso Diga. dar um exemplo aqui? Claro. Vamos Sim. pegar uma situação socioeconômica das mais delicadas que a gente tem no Brasil. Vamos pensar numa favela, tá? Uma criança que cresce na favela, por mais que ela tenha as melhores influências dentro de casa, dos pais, mas aí na hora que ela sai da porta para fora, de um lado você tem a, a milícia, policiais corruptos, que para a criança é a mesma coisa, assassinando conhecidos dela, tá? Porque isso existe, isso é uma realidade real. Se a realidade real foi ótimo, né? E do outro você tem o traficante que, entre aspas, está cuidando daquela comunidade, que dá bola para as crianças, que dá a cesta básica, roubada, que seja, mas que dá a cesta básica para a família dele. Como que fica isso na cabeça dessa criança? Quem é o herói e quem é o vilão? Isso daí. Fica Vocês meio entendem como que o confuso na meio cabeça dela. ele interfere, ele dificulta tudo?
Cara, Então, na verdade, você tem esse embate. é o seguinte. A minha pergunta é o seguinte. Você consegue... a câmera dele Ao mesmo travou. tempo, Agora que eu batendo sei. contra tudo aquilo que ele vê, todo o meio que ele está inserido. Sim, mano. Uma pergunta que eu sempre tive assim, é possível você manipular a infância a infância inteira de uma criança, ou pelo menos a vida inteira de alguém? É possível isso? Tipo assim, você trabalhando e manipular a pessoa? Tipo, assim, eu creio que é um pouco difícil, por conta que depois que ela se tornar adulta, ela vai começar a se questionar bastante. Na infância tu consegue, mas na vida adulta eu acho mais difícil. E você, Marcel? E você, Mas, Felipe? mas assim, amizades Não entendi o que você disse. tóxicas Você falou de existem. manipular a criança, é isso? Não, eu falei de manipular uma pessoa a vida inteira, alterar fatos para ela achar tal coisa. Tipo assim, você manipula uma pessoa a vida inteira para que ela ache tal coisa que você queira. Você entendeu o que eu quis dizer e tal. Você acha que isso é possível? Tipo assim, por conta que a partir do momento que tu é adulto, tu vai começar a se questionar Lourenço, não só bastante. eu acho que é possível, assim, Lourenço, não só eu acho que é possível, como eu posso te dar exemplo prático disso. O racismo, ele surge exatamente assim. Ninguém nasce racista. A pessoa, ela aprende a ser racista. Entre aspas, é manipulada para ser racista. Para ser homofóbica, para ser transfóbica, para ser um monte de coisas nessa linha, entendeu? Isso é um exemplo de manipulação pro lado ruim. Eu não gosto de E usar muito o existe um termo lado, manipulação, porque eu acho que dá uma conotação negativa e nem sempre a manipulação ela vai ser negativa. Por exemplo, uma coisa que eu faço com criança, que funciona muito, eu digo para a criança, por exemplo, você pode vir na festa usando, sei lá, por exemplo, eu digo para minha sobrinha que mora comigo, a gente vai na casa do tal tio. Você pode ir de sandália ou você pode ir de tênis. Ela vai escolher um dos dois. E ela vai para casa do tio. Entendeu? Então, eu convenci ela a ir para casa do tio. Só pedindo para ela escolher outra coisa. Isso é uma maneira de você induzir a criança a obedecer você, mas num sentido positivo, né? Eu nem não gosto de chamar de manipulação por isso, porque, na verdade, é uma forma positiva de você interagir com a criança. E evitar, né? Evitar de passar nervoso, digamos assim, né? existe Felipe, uma questão também, um outro tipo de manipulação que pais que são separados e um quer ser o preferido do filho e quer manipular ele para que ele consiga por exemplo, guarda do filho, alguma coisa assim, e o pai começa a vir com presentinhos para o filho, agradar o filho em tudo, aí a mãe passa por vilã. Isso é um tipo de manipulação para mim. Um tipo de manipulação que uma pessoa pode sobre a outra, né? sim, Sim, isso e em parte é uma demonstração de poder também. Essa é uma das piores coisas que você pode fazer, porque nessa situação de separação, nada, praticamente nada, vai fragilizar mais uma criança psicologicamente do que a separação dos pais. Quando você ainda coloca essa carga nos ombros da criança, você coloca ela mais no fundo do poço ainda, fica muito mais complicado ainda de você lidar. sim, mano. Eu acredito que, tipo, Felipe, eu E acredito sim, é que uma forma de manipulação também, não dá para fugir disso, né? é, você também poderia dizer que é mais para ter uma influência no filho, não uma manipulação, mas para ter mais influência para ele, tipo, você ser mais importante para a educação dele do que a outra pessoa. Mas às vezes a pessoa não tem uma, não tem
não é tão boa influência assim, sabe? Mas... Às vezes, Não, né? não... Mas meio que não importa, né? Se é uma boa influência ou não. A pessoa só quer ter influência sobre o filho. Tipo, botar os ideais É, dele. aliás, todos nós somos suscetíveis a sermos influenciados por alguém ou por alguma coisa. É, Todos nós. Eu acho que é, cada um de nós temos um tipo de válvula de escape na cabeça que podemos sim nos deixar influenciar por pessoas, por, por momentos, por vários tipos de coisas. Então, todos nós temos essa tem, suscetibilidade para isso. sim, tem aquela influência momentânea também, que é tipo, quando você tá no hype em algum momento assim, então você fala, pô, mano, que foda que é essa pessoa e tal. Daí essa pessoa já começa a te influenciar, tipo, no dia lá, sabe? Tipo assim, você tá num dia maravilhoso. Vamos citar, você tá com uma linda garota em um dia maravilhoso, né? Essa menina, cara, ela pode te influenciar de boas. Você tá com uma linda garota em um dia maravilhoso. É muito fácil de você ser influenciado. Tipo, não é difícil. O homem é manipulado por qualquer tipo de garota. Tipo, Nem todo homem, né? Nem em todos. qualquer situação possível. Qualquer situação, é o tempo todo. Não é culpa. É culpa nossa. Eu ia falar, não é culpa nossa, mas é. E eu não entendo por quê. Eu entendo por quê, né? Eu entendo. Eu Tem sei um por quê. motivo, né? Eu Tem que sei ver. por quê, na verdade. Mas por que vocês acham? É a última pergunta aí. Por que vocês acham que homem é facilmente manipulado por mulher? Nem todo, assim, homem ser manipulado por mulher é Não, o muito Felipe, por raro. exemplo, é É mais fácil manipulado o por homem outros homens, influenciar. né? Assim, é mais fácil. Não, talvez. Mas, sim, é mais fácil um homem do que uma mulher um homem. Mulher só manipula um homem se o homem for muito besta. Ou tiver muito carente, sabe? É, Posso falar? Então, Eu acho assim, sim. nós homens, né, no país que a gente vive no país que ele é recordista em estupro, é recordista em assédio, um dos países mais machistas do mundo. Eu acho que moral para reclamar de mulher a gente não tem, né? A gente também não ah, colabora. Nós homens a gente não colabora, né? Os homens só fazem cagada. eu, a gente não pode reclamar de mulher, né? A gente não pode reclamar de mulher. Até porque não tem razão pra gente reclamar de mulher. Pode, né? É, Reclamo de mulher. Eu não é, reclamo de mulher porque não me interessa, na verdade, né? a gente não tem razão de. A gente não tem motivo para reclamar de mulher se elas estiverem fora do Twitter. Se elas estiverem no Twitter, a gente já. A gente com certeza, a gente com certeza tem uma razão já. É que o Twitter, ele assim, ele é É, uma válvula de escape, né? Onde a gente fala o que a gente quiser sem nenhum, como é que fala? Sem nenhum retorno Consequência. negativo, digamos assim, né? Eu falo que eu dou graças a Deus que eu não tenho família no Twitter, porque aí lá eu posso falar qualquer coisa. O foda é que no Twitter é o seguinte, a gente não pode falar qualquer coisa. As pessoas não entendem muito bem como é que funciona uma rede social. Nem as pessoas não entendem muito bem. As pessoas falam, pô, uma rede social. Eu posso falar qualquer coisa, né? Eu posso falar qualquer merda. Não, mano, não. Você não pode falar qualquer merda. Não é assim que funciona uma rede social. Na verdade, você pode falar merda. Obviamente, ninguém te impede. Mas tu vai estar explanando quão merda tu é. Eu acho que se ninguém quer você isso. falar uma merda Sim. criminosa, por exemplo, então você é um merda criminoso e internet não é uma terra sem lei, né? Tem Não, regras, né? quando eu falei qualquer coisa, eu não estava falando de coisas criminosas, digamos assim.
Tô falando assim, que não foi. Você pode fazer qualquer piada nesse sentido, entendeu? Sim, sim. Eu tava falando com o Felipe. Eu vou voltar rapidinho naquele assunto das crianças. Só comentando um negócio que eu falei. Caralho, isso já foi uma meia hora. Eu tava falando com o Felipe. Que se a minha mãe fosse. Minha mãe tá ouvindo aqui. Então eu sei que ela vai me falar depois. Mas eu tava falando com o Felipe ontem que se a minha mãe fosse a Super Nani, ela ia revolucionar aquele negócio do cantinho da. Porque a minha mãe, né, durante todo o tempo que eu cresci, o cantinho da disciplina da minha mãe era mais ou menos aqui, 1 centímetro abaixo da orelha. Que é onde ela metia a mão pra eu ficar esperto. Entendeu? Caralho. Então, se minha mãe fosse Super Nani, ia ser outra coisa. Velho. A Super Nani era muito mole. O menino lá vendo pornografia na internet e filmando o menino não no programa. Tipo, Porra. as crianças não aprendiam nada, tá? Acho que metade dessas crianças são mal criadas. Eu sempre sinto muita pena daquele moleque. Imagina só o que ele não sofreu depois. O bullying, né? O bullying depois. Nossa. Selvagem. TV pra rede nacional pra cá. Sendo Sim, muito triste. Com uma babá que acha que vai consertar as coisas, só que depois que ela tá tirando assim, nada. Continua a mesma coisa. Mano, é assim, o mal do Super Nani é que ela dava aquela impressão. O mal do Super Nani é que ela dava aquela impressão de que você conseguiria resolver qualquer situação com crianças em 2, 3 dias de uma semana, que é o tempo que o programa durava, né? Só que não. Você criar filho eu sempre falo isso, é um trabalho de formiguinha. É um negócio que você desenvolve dia após dia durante toda a vida da criança. Quando você tem um caso muito grave, é porque alguma coisa não foi feita nesse processo. Claro, mano. Para você corrigir, um negócio que persiste há anos e anos... Não me engano, acabou a bateria aqui, peraí. Vou falar enquanto eu resolvo aqui. Quando você tem um problema que se arrasta anos e anos, não tem maneira de você resolver que não leve anos e anos. Sim, claro. Mas será que o programa da Super Nani, ela ficava muito mais tempo com as crianças do que no programa mostrado? Por conta que, tipo, ela conseguia resolver. Eu acho que era uma semana mesmo, porque é no programa. Você resolveu o problema ali dentro, rapidamente, para eles terem aprenderem uma lição. Aí. Era tipo uma lição de moral sobre como... Até por causa que eu imagino que para uma criança... Mas funciona. Eu imagino que para uma criança ficar uma semana com o Super Nani deve ser horrível. Cara, velho... Mano, eu tinha medo. Ô, Rafael. Caralho, por que eu te chamo de Rafael? Ô, Felipe. Cara, eu tinha medo. Eu tinha medo do Super Nani, mano. Minha mãe, ela falava pra mim, vou chamar Super Nani. Aí eu já ficava quieto na hora. Cara... Eu fazia isso com meus... Velho, sabe por quê? Eu fazia isso com meu sobrinho. Falava, vou chamar... É que, assim, né? Eu era uma criança... Eu era uma criança fodida de chata. Eu era uma criança fodida de chata. Toda criança. Meu Deus do céu, mano. Eu tinha hiperatividade, velho. Eu tinha hiperatividade. E eu ainda tenho déficit de atenção. Ou seja, eu era uma criança com energia pra caralho e que não prestava atenção em nada que fazia. Olha que belo combo. Cara, meu sonho era trabalhar com a Super Nani. Eu comecei a me interessar por educação. Não sei se eu já contei essa história para vocês. Eu comecei a me interessar pela área de educação. Foi um belo dia no ensino médio, em 2008. Só para vocês verem como eu sou velho. Foi em 2008, eu estava no ensino médio. Estava no primeiro ano. E eu encontrei na biblioteca um livro do Samitiba, Deus o tenha, chamado Disciplina, Limite na Medida Certa. Eu gostei daquilo, eu me identifiquei com aquilo. Eu já tinha facilidade para me comunicar com crianças, já tinha percebido isso. E lendo aquele livro, foi
foi o primeiro... como é que é a palavra? Foi a primeira coisa que me fez pensar na educação como meio de vida, como algo que eu quero fazer para minha vida. Mais ou menos nessa mesma época, eu estava passando Super Nanny, né? Meu sonho era trabalhar com a Super Nanny. Eu ficava me imaginando, tipo, um Robin da Super Nanny, digamos assim, sabe? Ir junto com ela para casa das pessoas, para interagir com as crianças, com as famílias, sabe? Fazer aconselhamento. Da hora, velho. E... Hoje eu já não queria, porque eu comecei a trabalhar em creche, eu passei a lidar com pais de verdade, e hoje eu sei como o pai é uma desgraça. Ai, Não, o se eu problema é fosse que essa o pai, mulher, ele está uma disposto a vez ela ouvir, mas ele não está disposto a ouvir que o problema pode ser ele, sabe? E quase sempre o problema é o pai, principalmente na educação infantil. Você entende? Sim. Então, hoje eu já não queria, não. Deve ser difícil, né? Deve ser difícil para um pai ouvir que o problema é ele. É tem muito pai que não complicado. aceita. Tem pai que não aceita que o problema é ele. Ele fala, meu filho é encapetado, meu filho tem alguma coisa. Vê essa criança aí, mas não aceita de jeito nenhum que o problema é ele e a educação que ele está dando pro filho. Oh, mas pensa o Então, seguinte. o que ele pode isso? Nada, né? Sim, mano, mas pensem comigo. Deixa só que a câmera do Felipe voltar aqui. Ou ele bugou de vez dessa vez? Bom, pensem. Você tá lá, você dá amor pro seu filho, dá muito amor pra ele e tudo mais. Daí você vai na escola e a diretora fala, ó, o problema não é seu filho, o problema é você. Como vocês se sentiriam? Cara, Mas, então, a diretora não pode falar só isso, ela precisa ser eu, bem mais eu direta. sei, Alguma eu coisa sei. na A educação. questão é, Não, quando você cria uma criança... é um exemplo, eu entendo perfeitamente. Tipo, imagina a diretora vai ser muito fria, assim, o problema não é sua criança, o problema é você. Pô, Ana, aí ela tá pedindo pra alguém mandar tomar no cu. Tipo, Não, mas tem pais que não conseguem fazer o básico. Não conseguem fazer o básico. Aconteceu uma exatamente. vez, eu tinha outras coisas para fazer. Quando dava 15 para uma, eu tinha que ir lá na frente para pegar as minhas crianças de 2 anos na creche. Nessa época, eu tinha um horário com os de 4 e 5, e a maior parte do dia eu ficava com as crianças de 2 anos, que é o maternal. E eu falava para os pais, ó, 15 para uma, eu tô aqui. 15 para uma, eu tô aqui. Para receber as crianças. Beleza. Mamãe me chega 12:30, não espera nem 10 minutos, e aí começa a reclamar e aí começou a reclamar que ia falar de mim na Secretaria de Educação, porque eu não cumpri meu horário. Nossa. Ela é que chegou cedo. Ela é que chegou cedo. Aí você vai falar um negócio, vai tentar explicar para uma mãe dessa. Ah, velho, mas vamos, vamos lá. Considera que a maioria dos pais são chatos, mas deixa eu explicar o meu ponto. Eu considero que a maioria dos pais são chatos por não entender como é que funciona, como é que como é que funciona o filho e tudo mais, a nova geração, como é que funciona. Na minha opinião, a maioria dos pais estão presos na geração passada ainda. Eles ainda não entendem muito bem como é que funciona e eles estão descobrindo. Ou seja, a gente pode acabar achando que eles são chatos. Mas pode não ser isso. Pode ser que eles apenas não estejam muito bem adaptados ainda. O que vocês acham Esse, sobre isso? essa A é outra geração. razão porque eu acho que filho tem que ser planejado. Sempre. Sempre. Sim. Você tem que ter a plena certeza de que você está psicologicamente, financeiramente e fisicamente apto a ter filhos. Apto a ajudar uma criança a se desenvolver. Senão, não funciona. Fala, Felipe, eu te interrompi. Desculpa, Eu falei que eu ia falar que a geração de hoje que dá antigamente é Bugou aqui. Tipo, não deu. direito,
sabe? E hoje em dia as crianças estão mais dentro da internet. Hoje em dia estão mais dentro da internet. Usam mais a tecnologia, conhecem mais coisas do mundo por aí, né? Ouvem funk, algumas crianças ouvem funk, que aí é um absurdo. E, sabe, as crianças hoje em dia são diferentes de antigamente. Então, os pais, eu acho que deveriam não se adaptar, assim, a geração atual, mas tentar entendê-los e tentar orientá-los, sabe? Os pais têm essa função, orientar os filhos sobre o que é certo e o que é errado, porque a geração de hoje em dia já vem cheia de informação na tela, cheia de informação. E às vezes as informações que eles têm não são as certas, não são as corretas da educação deles. Faz sentido pra caralho. Na verdade, é basicamente o que eu tava pensando. Eu tava pensando o seguinte: como é que tu vai ensinar uma criança que nasceu nessa nova geração, sendo que as coisas que você sabe e tudo mais é tudo da geração passada, sabe? Você não entrou de cabeça em como funciona o mundo hoje em dia. Você não liga pro mundo hoje em dia, sabe? Você ainda está na geração passada, ou seja, os dogmas e tudo mais que tinha na geração passada, que a gente sabe que tinha muito preconceito, na geração passada tinha muito racismo e tudo mais, você vai passar para o seu filho. Você vai passar para ele. Você não vai ensinar as coisas dessa geração. Tu vai ensinar da velha. O que é um erro? Por causa que, cara, hoje em dia a gente sabe que qualquer pessoa que tem pensamento do século passado, velho, foda-se, mano. Tipo, foda-se, sabe? Tipo assim, a gente sabe que ninguém liga pra quem tem um pensamento do século passado. A gente sabe disso. Por causa que o século passado tinha muito preconceito, muito racismo, e a gente já tá mudando isso com o tempo, os pensamentos do passado. A gente mudou pra caralho. Tipo, a gente mudou muito. E o Ainda que você assim, acha? Peraí. né? Ah, peraí, pode falar, depois eu falo pro Marcel falar. Eu te cortei, filmar. Não, diga, continue. Eu tava. Não, eu ia te falar que, cara, assim, esse é o problema. A gente não tem que meter o foda-se pro pensamento do século passado, nem falar, pô, o nosso pensamento agora é o melhor. Não, mano, não. A gente tem que falar assim, ó, século passado tinha muito problema, tinha muito preconceito e tudo mais, então não era perfeito. Só que o problema é que quando você fala que o século passado não era perfeito, as pessoas que viveram no século passado vão ficar tipo assim, ah, que nada, olha só, essa pessoa tá falando merda. O século passado não tinha essas besteiras, não tinha esse tipo de coisa, nem nada. O século passado era muito bom. O que a gente sabe que não era. Marcial, o que você tem a dizer sobre isso? Eu falei muito, você pode ter se perdido. Sim, eu tô tentando organizar essas ideias, né? Você está falando de uma maneira muito Rápido. generalizada quando você fala que o século passado, as coisas do século passado não eram boas, Sim. e as do nosso são. Mas Geralmente, quando eu penso nessas coisas, eu penso em áreas específicas. Por exemplo, em questão de preconceito, nós estamos diminuindo. Em questão de guerras e violência, nós estamos diminuindo. E há outras coisas que não estão, né? A pobreza permanece, a desigualdade permanece. Então eu penso assim, a minha cabeça funciona dessa forma, categorizando essas coisas. Sim. É que o problema foi o seguinte, eu falei século passado, mas sempre que eu falo século passado, não é uma coisa que eu vou generalizando. Eu falo século passado e a pessoa pensa da maneira que ela quiser. Ou ela generaliza, ou ela pode categorizar, ela que escolhe. Eu só falei século passado, sabe? Eu não quis generalizar e tal. A gente pensa de uma maneira aberta, sabe? A pessoa interpreta do jeito que ela quiser. É só ela não me xingar nem nada que tá de boas. Tá de boas. E aí, Felipe, o que você ia dizer? Só que assim, Lourenço, então você acha que se uma pessoa ela tem filho cedo demais, isso é uma vantagem? Porque, teoricamente, elas estão
Elas estão no mesmo, quase ao mesmo tempo? Elas nasceram quase ao mesmo tempo? Peraí, repete. Seria mais ou menos isso que você quer colocar? Peraí. Se uma pessoa vira pai ou mãe muito cedo, na adolescência, digamos, isso seria algo positivo, porque eles nasceram quase nasceram no mesmo século, digamos assim, nasceram mais ou menos na mesma época? Não necessariamente. As pessoas são imprevisíveis, cada pessoa tem as suas crenças, tem o seu modo de pensar e tal. Então eles vão interpretar, então eles vão colocar na criança o modo deles de pensar, a criança deles. Pois, tipo assim, eles não vão dar no começo a liberdade para a criança. Obviamente, eles vão falar o que eles têm para falar, né? Eles vão dar as crianças dele para a criança, vão dar seus pensamentos e tudo mais. Não necessariamente se tu nascer nessa época, tu vai ser melhor do que as pessoas do século passado. Não. Só que tu vai ter uma cabeça diferente. Tu vai ter uma cabeça diferente da deles. Tu pode... Nesse século aqui, a gente sabe que o mundo está mais aberto. Então tu vai... Não todo mundo, mas obviamente, mas tu vai querer trazer um pensamento mais aberto para ele. Sabe? Um pensamento mais, como eu posso dizer, mais... como é que é o nome? Eu esqueci. Foda-se também. Liberal? Não. É um pensamento mais liberal, sabe? Um pensamento mais... Onde você consegue mostrar para a criança, a gente é igual a todo mundo, sabe? A gente está num mundo onde tem muitos tipos de pessoas vivendo e é isso. Não é que nem no século passado que era, a galera falava de gay de uma maneira muito rude, sabe? Tinha gente no século passado, não todo mundo, obviamente, mas que ainda interpretava negro como uma coisa ruim. Hoje em dia tem isso? Tem, obviamente, só que não é tão abrangente assim. Hoje em dia, por mais que exista preconceito, as pessoas tentam esconder, né? Tipo, é melhor esconder pelo menos do que você sair por aí fazendo preconceito. Pelo menos escondeu aquilo. Ninguém que vive com você tem que conviver com o seu preconceito. Todo mundo tem um preconceito dele, de alguma maneira. Assim, uma coisa que a internet trouxe, sim, em questão de avanço, foi a representatividade, sabe? As pessoas que estavam sofrendo preconceito, negros, LGBT, deficientes e todas as pessoas que sofrem preconceito na sociedade, começaram com a internet a terem a liberdade para se expressar, para falar o que elas estavam sofrendo, dizer que o quanto oprimidas elas estavam na sociedade. E uma coisa que a internet avançou muito foi essas pautas sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre capacitismo, que é o que preconceito contra que as pessoas têm contra deficientes. São pautas que foram dando mais visibilidade ainda mais para essas pessoas que eram oprimidas antigamente, que não tinha internet, não tinha essa visibilidade toda. Nem a TV tinha essa visibilidade toda. No máximo que a gente via na TV era Nani People na TV, no Silvio Santos, ou, sei lá, aquele filme lá com o Heath Ledger, sabe? Então... Tem o Amin Kader também, só que eu não sei. Né? Eu considero ser Amin Kader aí um pouco, sabe? Um gay que não tem tanto responsabilidade assim. Tem um apresentador de TV também, seu nome. Mas sim, a internet, ela deu voz a grupos a quem o direito de falar é tolhido até então. Porque na internet não existe esse controle, não existe maneira de você censurar. Até tem, mas não 100%.
as pessoas. Então a internet ela acabou sendo um lugar onde essas pessoas poderiam falar e um grupo muito grande poderiam ouvir. Hoje, um pouquinho mais da metade do mundo inteiro está presente na internet. E isso tem um poder gigantesco. Isso tem um poder gigantesco. Isso trouxe as pessoas até que não são dessa bolha de negros LGBTs para abraçar a causa, como, por exemplo, o Felipe Neto e outras celebridades que abraçaram esses ideais, essas causas. É isso que a internet, eu acho que a internet ajudou. Assim. Sim, ela ajudou, mas a gente também tem que pensar no defeito que teve. Que é o quê? Hoje em dia, muitas empresas utilizam tipo assim, utilizam o LGBT, a sigla LGBT apenas para vender, sabe? E, velho, isso é horrível, mano. Tipo, eu não sei eu acho horrível você usar um, um nicho de pessoas como marketing, sabe? Você utiliza... Então, é complicado você inferir isso, Lourenço. Tá. Ô, pessoal. Peraí. Podem falar o que vocês tiverem que falar, por conta que a conexão tá ruim, a gente já tá com 1 hora aqui, então vamos terminar esse assunto e a gente já vai encerrar, tudo bem? Sim. Tá, ok. Então, Lourenço, é complicado você inferir que fazer algo para o público LGBT daria uma margem de lucro muito grande. Primeiro porque você dá a entender que a maior parte da população apoia a causa LGBT, que infelizmente não é verdade. E a própria população LGBT em si, eu não sei se esse dado, eu acho que esse dado não é muito atual, mas a população LGBT, ela representa mais ou menos 10% da população brasileira, tá? Então vamos colocar aí que a gente tem, se eu não me engano, 850 milhões de pessoas no país, isso dá 85 mil, mais ou menos, 80 mil pessoas, 80 mil LGBTs no Brasil que você teria. Eu não sei se isso representa uma grande margem de lucro, né? E também não seria exatamente algo errado, porque você tem produtos que são destinados, por exemplo, só a mulheres, só a crianças, só a idosos, sei lá. Por que você não poderia ter alguma coisa destinada só ao público LGBT? Tem essa questão também, né? Não. Eu entendo, eu não estou dizendo que esse é o problema, não estou dizendo assim, eu estou dizendo que o problema é a empresa fingir, sabe? Por causa que teve uma empresa aí, eu acho que foi o Walmart, que ele demitiu um cara, eu não me lembro qual era a razão, mas a razão principal era alguma coisa dele ser gay ou alguma coisa assim. E depois quando surgiu o Dia do Orgulho Gay, eu não sei se tem isso, é esse o nome? É o Dia do Orgulho Gay? Dia do Orgulho LGBT. Sim, Que ia então. mais. Então, daí os caras foram lá e fizeram um marketing, sendo que os caras já tinham demitido alguém, sabe? Os caras tinham demitido alguém de homofobia mesmo. Peraí, só dizendo aqui, eu acho que foi o Walmart, eu não tenho, eu não me lembro se foi, então é uma empresa aleatória. Eu estou usando o Walmart aqui, mas por eu achar mesmo que é, mas eu posso estar errado. Bom, enfim, eles fizeram isso e depois chegou no dia e usaram a mesma empresa e usaram, tipo assim, a mesma marca como um aval para vendas. Porque a parada LGBT é o maior lucro. São Paulo, no mês que está sendo dado lá. Então, eles queriam lucro. Exatamente. Agora eu entendi o que você quis dizer. Você está falando de empresas, instituições que se aproveitam
da causa LGBT, que não acreditam na causa LGBT, mas se aproveitam dela para ter algum tipo de, sim, de ganho em cima, digamos assim, né? Sim, é um marketing, é um marketing ruim. É tipo como dizem, hipócrita, principalmente. Sim, é como dizem, LGBT é o novo marketing. Tem esse slogan que as pessoas usam, tipo, tem o Pink Money, né? Que é... Pink Money. Sim, que é para... Eles usam para se aproveitar da causa e falarem da causa, mas não apoiam totalmente a causa. Então é para ganhar habilidade e lucro. Só isso. Sim, exatamente. Mas tipo, velho, não tem o porquê, velho. Tipo, não faz sentido. Os caras não apoiam, mas, tipo, eles querem ganhar dinheiro naquilo. É uma merda. Tu acha que daí a empresa não consegue ter uma credibilidade. Por conta que você sabe, tipo, você não sabe se acredita nela ou não, sabe? As empresas acham que, assim, entrando numa causa importante, eles vão ganhar mais público, sabe? Mais lucro, mais público, mais tudo, aí acaba, às vezes, tiro saindo pela culatra, como a da empresa que você acabou de citar. Marcial, você tem alguma coisa aqui para finalizar? Bom, acho que não. Acho que a gente falou bem a fundo, né, de todos esses assuntos. Eu gostaria, na verdade, de deixar um recado, né, para quem tem interesse em investir nessa área de educação. Uma coisa que eu gostaria que tivesse me avisado quando eu comecei é que se você está entrando nisso, se você está entrando nessa área de educação, ou que você gosta de crianças, esteja pronto para deixar a creche na creche. Porque se você se apega aos problemas das crianças que entram lá, aí você sofre. Porque a gente é totalmente impotente, digamos assim. Eu vivenciei muitos sentimentos de impotência com relação a crianças que tinham algum problema, que por mais que ele estivesse afetando a criança dentro da creche, ele se originava fora. E fora da creche a gente não pode tocar, né? Então a gente tem que aprender a sair da creche e deixar lá. E deixar todos esses conflitos lá dentro, sabe? Senão a gente não consegue ficar nesse emprego. Exatamente, acho que eu gostaria de tivesse me dito isso quando eu comecei. E se houver alguém assistindo que quer vir desse ramo, quer fazer pedagogia, quer trabalhar em creche ou quer trabalhar com criança, é algo que eu gostaria que as pessoas soubessem, sabe? O caminho é doloroso, é difícil. Por menos que pareça, ele é. Felipe? Então, sobre o que a gente estava falando sobre LGBTs, né? Sobre essa questão, assim, eu aconselho as pessoas, não confia em marca, gente. Não confia nas marcas. As marcas não é sua amiga. A marca quer o lucro, a marca quer do seu dinheiro, não quer a sua, não quer saber da sua sexualidade, nem nada, ela só quer seu dinheiro, então a marca não é sua amiga. Não confie em marcas e também se você quiser mesmo apoiar a causa LGBT, segue pessoas do meio LGBT, segue pessoas que falam sobre isso, segue pessoas que entendem sobre o assunto mesmo, porque se você for confiar na mídia, entre aspas, assim, na mídia que não tem responsabilidade nenhuma, né? Porque às vezes fazem uns merchan social bosta, né? Na TV. Então, eu acho que para você entrar numa causa mesmo, você tem que entender ela. Para entender ela, você tem que estar a par das pessoas certas. A marca não é sua amiga e elas não vão te ajudar em nada. Então, é isso que eu tenho para tudo bem, então, vocês querem divulgar o podcast? Inclusive, cara, inclusive eu faço parte do podcast com vocês.
Pô, é uma honra tá junto com o Maciel. Eu e o Maciel, a gente já fez muita coisa junto. Então, é uma honra. Não tá dando para te ouvir, Maciel. Tá dando para... Estão me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Tá, então... A Anta esqueceu de ligar o microfone. Sim, a gente já fez muita coisa junto. O Felipe é uma pessoa nova que eu tô conhecendo, então é uma honra conhecer o Felipe. Então, se quiserem divulgar o podcast de vocês aí, divulguem. O nosso, quer dizer. Bom, nós temos o podcast Não Fui Eu, que é vinculado ao meu blog Comente-se Sempre. Se vocês quiserem passar por lá, eu falo umas bobagens sobre a vida de vez em quando. Vocês não viram esse lado aqui, mas às vezes eu faço umas piadas com escrito. Com escrito é bem mais fácil, porque você é tímido como tem eu, né? E eu faço umas piadas sobre a vida, conto umas histórias lá. E apareçam por lá, o endereço é comédiasesempre.ml. Eu vou pedir para o Lourenço colocar depois na descrição. Uhum. E nós temos nosso podcast vinculado ao blog, que está hospedado no Anchor.fm. Lá tem o Lourenço, lá tem o Felipe, lá tem o Vitor também, que não pôde vir hoje. O Vitor, que é um cara inteligentíssimo. Vocês já viram como ele fala super bem, né? E eu quero divulgar também, ele não pediu, mas eu quero fazer isso porque eu achei o trabalho dele muito bom. O Vitor, ele também começou um podcast chamado Café com Vitor, em que ele fala sobre coisas do cotidiano. Ele já gravou o primeiro episódio sobre o coronavírus, onde ele faz uma análise bem aprofundada. É um podcast de 20 minutos, é curtinho. Ele faz uma análise super aprofundada sobre a questão do coronavírus, sobre como o nosso país está enfrentando, sobre a ameaça de um segundo lockdown, que é muito real, é muito provável disso acontecer. Em 2021 a gente tem que se isolar totalmente de novo também. Ele faz alertas que são muito importantes. E eu vou passar também esse link depois para o Lourenço colocar na descrição do podcast, tá? Então, é isso? E é isso? Ô, Felipe, não tem nada pra falar, você beleza? falou... Eu posso pedir uma coisa para o Felipe? É porque ele falou que nós devemos seguir pessoas importantes desse meio que falam sobre a causa LGBT nas redes sociais. Felipe, eu queria que você indicasse também as pessoas que você recomenda. Porque às vezes as pessoas não sabem, não conhecem, né? Tem muita gente do meio LGBT aí. Temos, por exemplo, Lorelai Fox, que é uma youtuber muito famosa, que fala muito sobre. Temos canais como Põe na Roda. Temos militantes da causa LGBT por aí, que eu não vou lembrar o nome agora, mas existem. Tem o ator Ian McKellen, que também é muito bom. Você sabe o ator do Magneto, o Sir Ian McKellen. O Ian McKellen, maravilhoso. Muito bom. E aí agora tem o Elliot Page, né, mano? Que era Lourenço, a Ellen Page, né? Lourenço, em um dos meus livros eu tenho um personagem... Agora... Fala, Felipe. O Elliot Page, que assumiu agora, trans maravilhoso também. E sim, tem só você procurar aí na internet, tem várias pessoas que falam sobre a causa LGBT. Eu não vou lembrar todos os nomes de todas as pessoas que falam sobre a causa LGBT agora, porque são um pouco esquecidos. Mas procurem saber mais sobre a causa LGBT. Também aconselho a procurar também sobre pessoas que lutam no movimento negro também, que é outra causa que eu apoio muito. E procurem por aí e realmente ouçam essas pessoas, porque elas são importantes, elas vão ensinar muito para as pessoas, vão poder mostrar mais para o mundo que ser LGBT não é nenhum pecado, ser gay não é nenhum pecado, e que essas pessoas que perseguem nós LGBTs, né? Eu me incluo nessa porque eu sou. As pessoas não têm lógica, não têm fundamento, não têm razão nenhuma para fazer isso.
A gente é mais forte do que a gente imagina nesse mundo. Tá? Então, Eu, é eu, isso que eu tenho pra eu, falar. pô, eu não sabia que tu era. Eu achei que era mais uma piada do Maciel mesmo. Eu realmente Eu falei. tô Posso descobrindo falar agora. rapidamente o que eu ia falar? Eu estou escrevendo um livro no momento. Inclusive, o Felipe está acompanhando. Ele está me ajudando com a revisão. É uma distopia política futurista chamada Futuro Perdido. Um dos personagens se chama George McBender. McBender é uma junção de Ian McKellen, que é o ator do Magneto, e o Michael Fassbender, que é o Magneto jovem. Aí eu juntei McBender. Ah, É dois uma curiosidade perfeitos. mesmo. Dois perfeitos. Pô, o Fassbender, lindo pra caralho. Maravilhoso. Meu Deus do céu. Puta Eu sou ator suspeito também. para falar que eu prefiro o Henry Cavill. Cara, Tudo bem. não. Eu O também, não, prefiro o Henry Cavill também. Henrique Cavill nem se aplica, nem se aplica. Eu nem considero mais. Nem, não pode, tá? Um topo acima de qualquer pessoa. O Henry Cavill é Alconcur. É Alconcur. Ele é É, nerd, gente. Sabe montar PC. Ele sabe montar PC. Gamer ainda. É Então, o Rodrigo Hilbert americano. mano, sim, o cara ele é faz. humilde demais. O cara é humilde demais. Gente boa pra cacete. Tá, então é isso. Muito obrigado por estarem aqui. Marcial, quando que acontece os podcasts? Fala os dias aí. Então, o podcast ele sai lá no blog todo domingo. Ele sai toda quinta-feira lá na página do Anchor. Vou te dar todos esses links depois. E no domingo ele sai lá no blog. Tem um post lá no blog onde eu coloco lá todas as referências que a gente comentou. Uhum. Tá, então, novamente, muito obrigado por participarem. E é isso. Falou. Espero que tenham gostado. Falou, é. Tchau!